Eu gostaria de abrir a Bíblia em 1 Pedro, que está no final do Novo Testamento, capítulo 2, verso 4. Capítulo 2, verso 4. Nós estamos começando uma série de mensagens essa noite, e nós vamos pregar 3 mensagens sobre o tema fervorosos de espírito. Fervorosos de espírito. Nós entendemos que esse é um tema muito importante, que esse é um tema e um alvo das nossas vidas espirituais precisa sermos fervorosos de espírito. Você já viu uma pessoa fervorosa de espírito, mundanamente falando? A pessoa, quando ela está encantada com alguma coisa, ela se apaixona por um produto. É que nem as crianças com Bob Goods. Ô mãe, compra Bob Goods. A gente vinha falando, aí saiu na rua, entrou na livraria ali, na papelaria. Ô mãe, olha Bob Goods. Aquela loucura que acontece, né? Que acontece com os homens quando se apaixonam pelo carro. Falam do carro toda hora, o meu carro, porque isso, porque aquilo, que é bom. Esse é o fervor de espírito, mas não tem nada a ver com a palavra, com a vida espiritual. Só que nós entendemos, quando lemos a palavra, que Deus quer o seu povo, um povo fervoroso de espírito. Um povo, e quando fala fervoroso, está falando de algo que está em ebulição. Esse é o sentido, fervor de espírito aqui, ó. Tá em ebulição. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. E a gente precisa entender que o nosso mundo é um lugar frio, espiritualmente falando. O mundo que nós vivemos, presta atenção, meu irmão, o mundo que nós vivemos é um lugar frio. Você conhece o lugar mais frio da Terra? O lugar mais frio da Terra se chama Yakutsk. Vivem 300 mil pessoas. Elas não podem ficar 10 minutos fora das suas casas, que já começa a congelar. E mesmo que saem assim, tapado de roupa. Sabe quanto faz lá? Média, 50 graus abaixo de zero. Você tem ideia do que é isso? Na Sibéria é isso. A cidade mais fria do mundo. Essa aí, ó. Uma fotinho, ó. Fica um pouquinho. Isso aqui é 10 minutos na rua. Fica assim. Agora você fica apavorado olhando isso aí. Eu quero te dizer que o mundo é isso. Espiritualmente falando, é isso. Você não vai encontrar apoio para a sua vida espiritual lá fora. Você não vai encontrar apoio para a sua vida espiritual no seu trabalho. Você não vai encontrar apoio para a sua vida espiritual nos seus vizinhos que não são cristãos. As pessoas vão te desencorajar. Outro dia, eu vi uma manifestação na frente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, de cristãos que se reuniram na frente da universidade para louvar a Deus juntos. Universitários. Os universitários, sim, tradicionalmente se juntam para fazer a festa. Festas, né? Da engenharia, do direito, da medicina. Isso é tradicional. E tá tudo normal, ninguém acha nada estranho. Só que o pessoal começou a fazer essas reuniões, fez essa reunião e foi amplamente criticada pela sociedade. Culto é na igreja. Por quê? Cristão não é cidadão? Pode cultuar onde
as pessoas podem fazer show, o cristão pode cultuar. Não tem nenhum problema. Se podem cantar qualquer disparate na rua, denegrindo, esculachando com a mulher, não tem problema. O cristão pode estar lá também cantando, louvando a Deus. Só que o mundo não aceita isso. Sabe por quê? Porque o mundo não vai apoiar a nossa vida espiritual. O mundo é frio. Frio. E nós temos que entender essa realidade. Nós temos que entender que se nós não cuidarmos nossa vida espiritual, nós não tivermos zelo pela nossa vida espiritual, primeiro começa um desconforto. Logo em seguida, a gente fica inativo. E finalmente a gente fica insensível. Esse é o caminho quando nós não cuidamos nossa vida espiritual e não buscamos o calor para nós, para o nosso coração. Eu te pergunto nessa noite, como é que você considera o seu coração? Você acha que seu coração está como? Seu coração está ebuliente? Você é uma pessoa fervorosa de espírito com relação às coisas espirituais? Você é fervoroso de espírito? Porque se nós não somos fervorosos de espírito, nós temos que buscar isso na nossa vida. Porque é muito fácil a gente esfriar. Você vai ouvir muita coisa por aí. Aí você vai ouvir acusação. Olha lá o que fez o pastor da peruca. Vai ouvir isso aí também. Olha o que fez aquele vizinho lá. Esses aí são os crentes. Vamos ouvir. Acusação. Você vai ouvir a pessoa que está próxima de você. Você nunca se mexeu. Você estava nos seus problemas. Ninguém nunca te ajudou. Ninguém nunca orou pela tua vida. Ninguém nunca se interessou pela tua vida. Mas aí você começa a buscar Deus. Você começa a buscar Deus. E aqueles que não te ajudaram, vêm atrapalhar. Que? Tu tá indo na igreja agora? Que? Tu vai virar beato? Que? Tu vai virar fanático? Já fico com medo da gente virar fanático. Sabe por quê? Sabe por quê que a primeira coisa que dizem é que você vai virar fanático? Porque as pessoas não querem que você seja um crente. O sistema mundano não quer que você seja um crente fervoroso de espírito. Porque um crente fervoroso de espírito, um cristão fervoroso de espírito, é um incômodo. Porque ele toma posição, porque ele marca sua vida com dedicação, e quando você faz isso, você incomoda quem está parado. Porque no fundo as pessoas sabem que precisam buscar Deus. E quando elas veem você se mexendo e elas não se mexem, elas se incomodam. Elas dizem, mas o que é isso? Que agora vai ser assim? E até usam a manipulação com a família. Que vai largar a família? Você dá atenção todo o tempo. Mas porque você vem 2 horas para a igreja, você largou a família. É isso? É essa conversa fiada? Presta bem atenção, nós não podemos cair nessa conversa fiada. Nós estamos buscando a Deus. E nem podemos achar que nós temos algum risco de, ouvindo a palavra de Deus, virar fanático. Porque ser fervoroso de espírito não é ser fanático. Na verdade, é estar em sobriedade. Sobriedade é você entender quem você é, seu propósito e aonde você está indo. Então, precisamos desejar no nosso coração ser fervorosos de espírito. Há muita ambição econômica, mas pouca é ambição espiritual.
Há muita ambição nesse mundo em relação às coisas materiais, aos luxos, como se isso preenchesse a vida da gente. Já está mais do que provado que as pessoas que vivem no luxo vivem no vazio. Todos nós já sabemos isso. Todos nós conhecemos as histórias, os testemunhos, o que as pessoas falam. Mas estamos cheios de ambição material e pouca ambição espiritual. Ora, a Bíblia nos diz que nós precisamos colocar a ambição espiritual em primeiro lugar, porque quando colocamos a ambição espiritual em primeiro lugar, tudo o demais encontra o seu lugar. Você vai ter o que precisa, e até mais do que precisa materialmente. A sua vida toda vai entrando na ordem de Deus. Que você ouve a voz de Deus e Deus diz assim, ó, vai por aqui, vai por ali, isso aqui tá demais, segura um pouco. Você ouve a Deus e todas as outras coisas vão caindo no seu lugar. Então essa é a questão. Então nós precisamos ter essa ambição espiritual dentro do nosso coração. Porque eu vou te dizer, você vai... Talvez alguns estão dizendo, pô, pastor, eu estou empenhado, estou comprometido com minhas metas. Pois eu vou te dizer, você vai conquistar suas metas e você vai ter que voltar para trás. E você vai ver que aquilo ali não preenche o seu coração. Não é o mais importante para as nossas vidas. Para que a nossa vida possa estar em ordem, é preciso que a gente entenda que precisa ter ambição espiritual. Eu quero ser fervoroso de espírito no meu coração. Vamos ler o texto bíblico? Porque nós vamos falar 3 caminhos para o coração fervoroso. Porque eu não quero pregar aqui para vocês que o fogo é simplesmente você estar no culto e pular e sapatear e reteté. Isso não é fogo. Isso é performance. E até não tem problema quem... Eu tive colegas meus lá em Singapura que eram africanos e que nem aquele pessoal que tá dançando aqui, era a mesma coisa. Ali quando a gente veio aqui Portas Abertas, no vídeo do Portas Abertas, vocês viram ali o pessoal dançando e se agachando ali, aquilo ali. Todos os africanos têm aquele jeitão, eu não tenho nenhum problema com coreografia e tal, mas ser fervoroso de espírito é muito mais que isso. É mais do que você levantar os braços e tal. Isso está incluído no pacote, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Vamos ler o texto bíblico. Capítulo 2, verso 4 de 1 Pedro. Acharam aí? Tá aí, né? Vamos voltar para o pessoal pegar referência, hein? Não, para trás. Aí. 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 4 ao 10. Texto maravilhoso. Diz assim, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Você sabe o que é um sacerdote, gente? Sacerdote, a característica do sacerdote são 2. O sacerdote tem acesso a Deus. E o sacerdote apresenta ofertas a Deus. Eram 2 coisas que ele tinha. Ele tinha acesso a Deus para interceder pelo povo e ele apresentava ofertas de sacrifícios ao Senhor. E ele segue explicando. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Deixa eu falar aqui para esclarecer. Sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Geralmente, quando a gente lê sobre sacrifícios na Bíblia, a gente entende tudo errado.
A gente entende que sacrifício é a gente impor um sofrimento em nós para que Deus fique contente com a gente. Eu detestaria servir um Deus assim. Esse é um Deus sádico. Sofre, miserável, que eu quero te ver sofrer. Isso aí. Assim. Agora eu estou contente. Esse não é o nosso Deus. E muitas pessoas leem esse texto e eles têm essa imagem. Porque quando eu fui criado num ambiente espiritual, que me ensinaram, se tu quer uma graça que não é de graça. Tu quer uma graça, tu tem que fazer uma promessa aí. Tem que andar de joelho, tem que sofrer, porque Deus se agrada do teu sofrimento. Isso mesmo, agora que tu tá sofrendo, tá ralando aí, quanto mais tu sofrer de angústia, mais eu vou ficar contente, aí eu vou te dar uma esmolinha daqui do céu. Não é isso. Não é isso. Sacrifícios espirituais, biblicamente falando, é fazer o bem. São ofertas a Deus. Ofertas daquilo que Ele nos deu primeiro. Porque Deus é tão generoso e Ele quer que a gente seja generoso também. A conexão que eu tenho com Deus se manifesta na conexão que eu tenho com as pessoas. Se eu digo que eu amo a Deus e eu sou uma pessoa horrível com os outros seres humanos, eu não entendi nada. Nada, nada, nada a respeito do Evangelho. É isso que nos ensina. Então, por isso, nós estamos ouvindo aqui que por meio de Jesus Cristo oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Aí agrada a Deus. É uma coisa que Deus se agrada. Olha, isso aqui é bom. Isso alega meu coração, porque foi isso que eu fiz por vocês. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Quem é a pedra de alicerce, gente? Jesus. Esse templo que Deus está construindo, um templo espiritual. Qual é o templo que Deus está construindo? É um templo espiritual. Não é essa casa aqui. Essa casa aqui é o quê? É o lugar onde a gente se reúne. Tá entendendo? A gente, não, é o templo. Tem pessoas, inclusive, que se tomam de uma santidade quando entram aqui. Até mudo, né? Fica mais sério, tá? Não, estamos no templo. Uma vez uma pessoa estava falando bobagem para mim, assim, uau, tô aqui dentro da igreja falando bobagem. Eu digo, olha, é a mesma coisa aqui dentro, lá fora, é igualzinho. A gente não gosta de chamar isso aqui de altar, porque tudo mudou em Jesus. Tudo mudou. Tudo ficou muito mais profundo. Então, o que é esse templo que Deus está construindo? Somos nós, a comunidade daqueles que creem. É um templo espiritual, mas ao mesmo tempo é visível. Eis aqui o templo reunido. Não quer dizer, porque as pessoas pensam espiritual como uma coisa que é intangível. Não, o espiritual é visível também. Porque às vezes as pessoas ficam nessa, não, eu sou um cara espiritual, tal, mas a espiritualidade dele ninguém vê. Onde é que está a tua espiritualidade? Tem que mostrar. Mostrar no bom sentido, tem que demonstrar aquilo que você crê. Fé sem obras é morta. Se você age, diz que tem fé e age de uma forma odiosa, é uma pessoa grosseira, violenta, desrespeitosa, só a fé não tem obras, ela é morta, absolutamente morta, tá? Então, seguimos lendo. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Olha só, Jesus é ao mesmo tempo a pedra angular e pedra de tropeço, dependendo como é o seu coração. Se o seu coração esfria
Jesus vai ser uma pedra de tropeço para você. Você vai dizer, não. Isso aí não, eu não concordo, não gostei disso aí, porque o seu coração está frio, aí Jesus vira pedra de tropeço. Mas quando o nosso coração está vivo na presença de Deus, ele se torna a pedra angular da nossa vida. É percepção, porque o que faz o frio, em última instância, quando estamos muito frios? O que fica quando você fica com as mãozinhas, sabe? Fria. Não sente. Você tá com os pés gelados, toma aquele banho quente. Começa a cair a água quente no seu pé, você não sente. Que tá tão frio o pé. E é isso que acontece com a pessoa que tá no frio. Ela olha Jesus como uma pedra de tropeço. Não. Ela olha a palavra, que é uma libertação, como se fosse um peso. Uma palavra de verdade como se fosse mentira. Porque ela está insensível. Por isso Deus deseja que cada um de nós seja fervoroso de espírito, para que sejamos capazes de entender a obra de Deus, o que Ele está fazendo. E possamos estar conectados com a vontade de Deus. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é admirável Jesus. Como Jesus é incrível. Como Jesus é a manifestação da excelência. Como Jesus é tudo aquilo que nós deveríamos ter sido lá no Éden. E como ele veio nos alcançar para nós retornarmos, resgatarmos o plano original de Deus na nossa vida. Quer dizer, Jesus veio nos chamar para reconstrução. É isso que Deus está fazendo nesse tempo, desde que Jesus veio reconstruir. Então, o que está destruído é o ladrão quem fez. Mas o que é construído é Deus quem faz. Pedra angular, que a gente não venha tropeçar na pedra angular. Porque essa pedra é para dar fundamento para a nossa vida. Total. Fundamento total. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Diga, eu sou povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Você não pode esquecer sua identidade. Eu sou povo de Deus. Às vezes estamos falando como se a gente... Às vezes a gente está falando aí como se fosse qualquer um. Abrindo a boca de qualquer maneira. Tendo atitudes. Não, eu sou povo de Deus. Eu tenho que saber quem eu sou. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Diga, eu recebi misericórdia de Deus. Não esqueça, porque vai ter gente que vai chegar para você e vai dizer assim, tem misericórdia de mim. E aí? Você recebeu, o que você vai fazer? Vai receber misericórdia? Eu fico espantado às vezes com os crentes. Esse é o pior tipo de crente, é o que não entende nada. Algum tempo atrás, conversei com uma pessoa que havia recebido misericórdia, sobre misericórdia. E quando ela se sentiu firme nos seus pés, a primeira coisa que ela fez foi perseguir alguém que ela achava que estava errado. Mas ela passou muito tempo errada e recebendo misericórdia e recebendo paciência. Mas a primeira coisa que ela fez, quando se sentiu bem, eu vou ajeitar as coisas, eu vou colocar a mão nisso aqui. Não entendeu nada. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são. Por aqui ficamos, vamos ficar só na misericórdia. É até aqui, tá?
E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. A primeira delas, diante dessa palavra que nós entendemos, está bem explicadinha agora para vocês. Primeira coisa, Deus nos convida a construir sua casa. Deus nos convida, cada um de nós, a construir. Somos pedras vivas. Somos pedras vivas. Quer dizer, o templo que Deus está construindo conosco, Ele nos chama a entender a importância de cada um de nós de construir esse templo. Cada um de nós tem esse convite da parte de Deus de entender que é parte disso. Então não deixe na sua cabeça passar uma mentira que sai por aí. Eu posso ter uma vida vibrante espiritual sem igreja. Isso é uma grande mentira. Um templo espiritual não se faz de um. Porque quando eu digo que eu sou templo de Deus, eu não quer dizer que eu sou templo sozinho. As pessoas entendem mal isso aí também. Não é que eu sou templo sozinho. Eu sou templo ligado a outros. Eu sou uma pedra viva que componho com os meus irmãos o templo de Deus. Tá entendendo? Eu sou uma pedra viva que junto com os meus irmãos componho o templo vivo de Deus. E Deus nos convoca para isso, de vocês são essa pedra viva. Em Efésios 2,19, pode ir colocando aí os textos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício, que somos nós, é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Que coisa boa, gente, que quando as pessoas cheguem no nosso meio, elas se sintam aquecidas espiritualmente. Que elas se sintam um impacto espiritual. Eu digo porque eu me converti, eu recebi um impacto espiritual da comunidade a qual me juntei. Deus fez uma obra tão maravilhosa por meio daquele povo, que era um povo com muitas limitações, mas era um povo que estava buscando a Deus. Era um povo fervoroso de espírito. Era um povo com pouco conhecimento, é verdade, mas era fervoroso de espírito. O pouco que tinha, usava para buscar a Deus. Então, queridos, o outro texto diz assim: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, gente, Deus não nos chamou apenas para receber. Deus não nos chamou, não existe uma vocação de assim, eis que te chamo para ser um crente de banco. Eis que te chamo para receber, porque as pessoas dizem, às vezes as propagandas, né, das igrejas, a gente não ajuda, né? Venha para receber. Venha receber a bênção de Deus. Aí o pessoal fica que parece aqueles pintinhos famintos. Só com a boca aberta, assim. Às vezes você fica assim, porque você quer receber, quero receber. Talvez você chegou hoje, né, à noite, nesse culto maravilhoso. Ah, nós estamos aqui. Eu vim receber de Deus. Não, para um pouquinho, você veio receber, mas você veio para se doar também. Porque chega na hora do louvor, por exemplo. Tem gente que fica só esperando que alguma coisa, um raio do céu, caia na cabeça deles, dê uma coisa assim dentro do coração, exploda, e eles não, você veio aqui para adorar o Senhor. Adora o Senhor. Você veio para ser ativo na hora de ouvir a palavra. Não é só, né, usar sua mente e também responder a palavra de Deus. Responder, bom, o que Deus quer que eu faça com isso aqui que eu estou recebendo? Então não existe esse negócio de só receber na igreja. Igreja, o templo espiritual é um lugar de dar e receber. Amém? É o plano de Deus. E essa casa que Deus está construindo, para a gente entender, um lugar de alimento espiritual, é um lugar de acolhimento,
Por isso que, quantos foram bem acolhidos aqui? Quantos foram bem acolhidos? Se não foi bem acolhido, você fala comigo. Pastor, eu não fui bem acolhido. Porque sabe, nós ensinamos todo mundo que entra aqui, que se batiza nessa igreja. Como é que você, eu faço a mesma pergunta, como é que você foi? Foi bem recebido? Fui bem recebido. Então, eu quero te dizer o seguinte, agora você também tem que acolher outras pessoas. Sabe por quê? Porque o mundo é um lugar frio. As pessoas estão com seus problemas também. Você chega lá na loja para comprar, a vendedora está com um monte de problemas, te trata mal, você fica braba com ela, mas ela já está braba com o filho, já está braba com o marido que não deu atenção, não dormiu toda a noite. Chega no final do dia, no final do mês, ganha 1.500 pila, tá com os pernas, não aguenta mais. Essa é a realidade. E aí a gente não entende que o nosso papel dentro desse mundo é ser um lugar de acolhimento. Não só de acolhimento, mas também de alimento espiritual. Vejam só, Deus nos chama para construir essa casa. E um lugar de relacionamentos e transformação de vida. Essa é a casa que nós estamos construindo e que Deus está construindo espiritualmente. Nós temos que entender que é isso. Essa é a realidade. Não é... Eu não sei, conversava com uma pessoa aqui da igreja e eu dizia o seguinte, às vezes as pessoas, elas vão nas igrejas e elas não querem envolvimento. Tem muitas pessoas que nem ficam em alguns lugares porque elas, a partir do momento em que você pergunta o nome delas, qual é o teu nome? E elas dizem o teu nome, elas dizem, já disse o nome, não volto mais aqui. Já começaram a saber quem eu sou. Entendeu? Mas não é esse o propósito da igreja. A igreja não é um lugar para o pastor dar show, para que o grupo de louvor dê show, é como disse a pastora, e que vocês... Não, ele é um lugar que se move durante a semana. Em oração, em solidariedade, em ajuda, em ouvir um ao outro. O que acontece aqui é só uma parte da essência de andarmos juntos. Eu compartilhei com vocês que quando eu tive que fazer minha cirurgia no começo do ano, uma das coisas mais impactantes para mim foi compartilhar com a igreja e receber o apoio em oração da igreja naquele momento difícil. Coisa maravilhosa, como Deus me abençoou, como essa igreja me abençoou. E assim eu sei que a igreja do Senhor vai abençoando quando a igreja entende, quando cada um de nós entende que é uma pedra espiritual dentro desse templo. Você é uma pedra espiritual dentro desse templo. Deus te chama para ser parte e construir. Você ser parte daquele que busca o alimento espiritual, que providencia o alimento que você tem. Quantos aqui receberam alimento espiritual? Você recebe toda semana, durante a semana, no domingo. Então, compartilhe o alimento espiritual que você tem. Às vezes uma pessoa chega com você, conversa com você, você tem a palavra já. Não precisa chamar o pastor, super pastor. Ô, pastor, ajuda aqui. Não pode chamar o Batman lá. Não. Você vai lá e ajuda porque você tem. Você recebeu. Às vezes o que você ouve aqui, já lá na semana alguém vai precisar. E você pode dizer, olha aqui, ó. É assim. E vai com fé, pode falar com fé. Você ouviu? Fala. Com fé. Ah, mas eu sei tão pouquinho. O pouquinho que você sabe, você fala. Se você sabe 2 mais 2 é 4, diz que 2 mais 2 é 4 e pronto. Não precisa ensinar a fórmula de Bhaskara, não. Fica tranquilo. Deus nos convida a construir sua casa. Amém? Vamos construir? Vamos ser pedra viva? Todos têm algo a contribuir. Tem todo tipo de pessoa, gente. Todo tipo de pessoa. Existem aqui pessoas que são boas para fazer coisas. Fazer coisas. Sabem fazer, não são de falar. Não são que nem o que cantava, sou de fazer, não sou de falar. Né? Alexandre Pires, olha aí, ó, Giovanni. Inspiração. Tá?
Então, tem gente que é assim e vai contribuir com a igreja, vai ser bênção na igreja, né? Quantos irmãos aqui, olha para esse piso aqui, já estava antigo já o nosso piso, mas quem fez foi gente que colocou a mão aqui, entendeu? Tudo que é feito precisam de mãos, são capazes, essa igreja tá limpa, esses banheiros estão cheirosos, nós colocamos um alvo, nós queremos ter os banheiros mais cheirosos possíveis. Você sentiu um cheirinho, você fala. Cheirinho ruim, né, que eu digo. Porque a gente é a nossa meta, porque a gente acha que o povo de Deus tem que chegar, tem que ser perfumado o banheiro. Tem que se fazer o melhor que a gente pode. Entendeu? E tem pessoas que são boas para fazer acontecer. Tem outras pessoas que são boas para pensar, para ponderar, para entender. Não pode desprezar quem faz, e quem faz não pode desprezar esses também. Tem muita coisa que você tem que pensar para acontecer. E tem pessoas que são boas para isso e podem contribuir com a igreja, porque são pedras vivas. Existem outras pessoas que são especialistas em se conectar com outras pessoas. Sabe, aquelas pessoas que falam com você e parece que você conhece elas há muito tempo e foi hoje que ela falou com você. Já sabe o teu nome, já vai falando, já vai brincando e tal. São pessoas especialistas em conexão, são importantes. Porque tem gente que é tímida e é normal, tem gente que é tímida e tem gente que não é. Uma coisa boa, eu gosto de chegar num lugar que eu não conheço e ter algum vaselina que vem falar comigo. É uma benção esses irmãos vaselina, não é? Né, Luizinho? Glória a Deus. Né, Heloísa? Heloísa também. Esse aqui é o casal. Que maravilha, né? Não vou nem falar, para não ficarem bravos. Mas é assim. Cada um traz à porta alguma coisa. E nós temos que entender que cada um de vocês que está aqui se enquadra de alguma maneira para ser essa pedra viva e construir esse lugar que Deus está construindo. Não chamou, me chamou primeiro, vai chamando um, vai chamando o outro, vai chamando o outro. Ei, você entendeu que Deus está te chamando? Você já respondeu? E Deus quer te colocar nisso aí. Quando eu cheguei na igreja, na época, eu tinha essa ideia assim, ó, imagina, eu não sou digno de nada. Na minha cabeça, eu tinha 14 anos, aprontava. Era terrível. Cheguei na igreja, mas quem sou eu aqui na igreja? Quem sou eu? E, sabe, o povo me acolheu e foi me colocando nas coisas. Daqui a pouco eu estava dando aula de escola dominical, gente. Tava dando aula de escola. Não, tu vai dar essa lição aqui. Eu não sabia nada de Bíblia. Toma essa lição aqui, vai estudar na tua casa. Fui estudar. Me lembro a lição, primeira lição que eu dei. A disciplina do Senhor. Lembro da revistinha. Agradeço por aquela professora que me deu essa oportunidade para dar essa aula. Primeira. Não foi a primeira pregação, a minha primeira lição que eu dei. Entendeu? Pedra viva. Então, às vezes, a gente se acha tão pequeno. Escuta, Deus não tem isso aí, ó. Ele te conhece, ele te criou, vem. Vem que nós vamos achar um lugar para ti. Vem que nós vamos te colocar em algum lugar aqui. Fica frio. É assim. Deus é assim. Deus é assim. As pessoas podem não ser assim. Então, saiba, presta atenção, Deus não joga fora tuas habilidades, teus conhecimentos, tuas experiências e teus recursos. Tudo isso aí que você traz com você, Deus quer usar, Deus pode usar, e se você disser, Senhor, estou aqui, Ele vai usar para fazer uma obra maravilhosa. E por último, gente, a gente precisa, para aquecer o coração, ter a coragem de dar um passo adiante. Deixar de ser apenas um assistente. Deixar de ser apenas alguém que observa, mas alguém que se envolve. E eu quero falar 4 coisas aqui, rapidamente. Como é que eu posso fazer isso? Porque
Vamos colocar um pouquinho mais para frente aqui, eu quero mostrar para vocês o Círculo do Fogo. Oh, gostou desse nome, hein? O Círculo do Fogo não parece fogo, mas é fogo. Aqui, ó. Não sei onde você tá, mas tem quem tá sem compromisso. Você chega lá no centro, tá o fogo. Você tá ali, né? Tá a lareira lá no meio, você tá lá bem distante. Vê o que tá acontecendo, tô conhecendo, beleza. Você tá nesse ponto, não tem problema. Todos nós passamos por isso. Todo mundo tem um nível e vai chegando aos pouquinhos. Depois tem aqueles que se comprometem a frequentar. Não, eu vou ir na igreja. Começar a ir todos os domingos. Aleluia, glória a Deus. Aí você dá um passo diferente. Eu digo, eu vou me comprometer a ser membro. Ser membro dessa igreja. Gostei daqui. Eu acho que é a minha família, é esse lugar aqui. Maravilha, você já deu um passinho mais adiante. Depois tem comprometido com a maturidade. Eu quero aprender. Quero aprender como é que é esse negócio de Jesus, Antigo Testamento, Novo Testamento, Gênesis, Apocalipse, Abraão, Isaac e Jacó. Vamos entender esse negócio todo aí. Essa bronca, vamos pegar. Maravilha. E aí, no final, você diz assim, agora eu quero servir os outros. Ministério. Vou pegar fogo. Aí você tá no meio do fogo, meu filho. Aí você tá ali, ó. Vamos lá. E vamos que vamos. E aí a coisa não para. Entendeu como é que é? Esse é o caminho, o círculo do fogo. Mas como é que a gente procede? Primeira coisa, esteja presente. Quer dizer, não assista o culto só, mas esteja presente. Sabe? Não olhe o culto como bater o ponto, eu vou bater o ponto da religião. Não. Eu vou para aprender o que Deus quer me falar. O que Deus quer de mim. Quero aprender qual é o meu próximo passo. Estar presente é o primeiro. Tome nota das coisas que você aprende. Sabe? Vai ler na Bíblia. Eu fazia isso quando eu me converti, gente. Na verdade, eu virava a página de todo o texto que era pregado. Aí depois de uns 6 meses, a minha Bíblia estava toda virada, porque digo, não, vamos ter que mudar a estratégia, porque eu já não distingo mais. Mas ali estava tomando nota, tudo que é texto que pregava eu ia ler em casa. Já estava, né, dedicado. Segunda coisa, envolva-se pouco a pouco. A gente, Deus não nos chama para uma jornada de 100 metros. Não é 100 metros raso, sabe? Aquela coisa assim, sabe? Geralmente quem vai nos 100 metros cansa logo. Então a gente precisa que vai aos poucos, vai entendendo. Mas é o famoso devagar e sempre. Entendeu? Vai a passos, mas sempre adiante. Entendeu? Aí você vai se envolvendo pouco a pouco, compartilha o sermão que te abençoou, pega ali no Instagram, compartilha no Facebook e tal. Você vai se envolvendo aos pouquinhos. Terceiro lugar, descubra os seus dons. Descubra os seus dons. Nós vamos preparar os líderes para que você faça o teste dos dons no seu grupo. Descobrir os seus dons. Quais são os seus dons? Como você pode, em que área você pode mais ajudar na obra de Deus? E por último, nunca pare de aprender. Nunca pare de aprender. Eu sou pastor há tanto tempo, eu tenho muita vontade de aprender. E eu não parei de aprender. Eu me preparo para uma palavra dessa, eu vou ler o texto bíblico. Tem tanta coisa rica aqui. Tem tanta coisa que eu fico pensando, pô, vou ter que pesquisar depois disso aqui, porque tem mais coisa. Porque é extraordinário o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Então não pare nunca de aprender. Mas mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos tomar uma decisão. Uma decisão.
O que eu vou fazer com essa palavra que eu estou ouvindo? Deus está te convocando a um passo adiante. Não sei onde você está, nem julgo ninguém onde é que está. Não é meu papel julgar. Ah, fulano está nesse lugar, não sei. Mas, quantos aqui querem entrar no círculo do fogo? Uou. Então eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero te dizer que o mundo é frio, hein? Frio, frio, frio. Se você não se movimenta em direção ao fogo, você se movimenta em direção ao frio. Tá entendendo como é que é? Presta atenção. Se você não se movimenta em direção ao fogo, você se movimenta em direção ao frio. E o meu desafio para você nessa noite é: movimente-se em direção ao fogo. Envolva-se. Pedras vivas, próximas uma das outras, aprendendo uns com os outros, caminhando, entendendo o propósito de Deus e realizando a obra de Deus, conforme Ele deseja. Em nome de Jesus,